Quero falar de Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17 e 18, texto conhecidíssimo. Eu queria meditar com os irmãos hoje, o tema que eu coloquei é confiando em Deus, apesar das circunstâncias. Confiando em Deus, apesar das circunstâncias. E aí nós vamos discorrer um pouquinho desse livro, curtinho, 3 capítulos somente. Vamos aprender um pouquinho sobre confiança, fé, com esse profeta. Diz assim a palavra do Senhor, leiamos com fé, atenção e reverência. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Conta-se que um maestro havia perdido a visão completamente. E ele foi convidado para reger um coral. Convidaram ele para reger uma grande orquestra. E muitos duvidaram se ele conseguiria reger, conduzir aquele coral, aquela orquestra, sem olhar as partituras. Então, quando o concerto começou, ele ergueu a sua batuta com firmeza, sentindo cada nota, cada pausa, cada respiração dos músicos. E ao final, o público se levantou e aplaudiu de pé. Então uma pessoa depois o procurou no final e perguntou para ele: como que o Senhor consegue reger sem ver? E ele respondeu: eu não preciso ver. Eu confio na música que o compositor escreveu. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim é a fé apresentada em Abacuque. Ele não via sinais de esperança, e se você ver, isso está muito claro. Tudo parecia ruína. Mas ele aprendeu a confiar no compositor da história, o Deus soberano que conduz cada nota, mesmo quando o som parece dissonante. A história de Abacuque é uma história que mostra, o profeta em crise. O profeta Abacuque, ele entra em crise quando Deus mostra para ele aquilo que iria acontecer com a nação de Judá. O profeta Abacuque exerceu o seu ministério ali no final do século VII a.C., por volta do ano 610 a 605, pouco antes da invasão da Babilônia a Judá. A Babilônia vinha conquistando o reino do norte. Então, só para os irmãos, um contexto, Israel já estava dividido, já tinha sido dividido, no ano mais ou menos 900 e pouquinhos antes de Cristo. E então o reino do norte ficou conhecido como Israel e o reino do sul como Judá. Duas nações, se assim eu posso dizer, mas havia essa divisão do povo em dois. A nação de Israel já havia sido conquistada. Os assírios já haviam exercido domínio sobre eles. E a nação de Judá ainda persistia. A nação de Judá oscilava entre reis bons e reis maus, reis piedosos e reis impiedosos. Mas no ano de 605, no ano 600 mais ou menos, a Babilônia invade Jerusalém e destrói tudo, queima o templo, leva cativo o povo. E antes disso acontecer, é exatamente esta cena que Deus apresenta para Abacuque. Esse período, antes da invasão da Babilônia, era um período de profunda crise espiritual, crise nacional, marcada por uma série de transições políticas entre os governantes de Judá. Por exemplo, o rei Josias, ele havia promovido uma grande reforma espiritual. Você pode constatar isso lá no livro de 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Mas quando ele morre, após ele morrer, a Judá mergulhou profundamente em idolatria, injustiça, corrupção,
sobre o reinado, né, ou os reinados dos reis Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. Então eles caminharam ladeira abaixo para a corrupção, para a idolatria, para a impiedade, para a injustiça. E nesse contexto de decadência moral, o Senhor mostra a Abacuque o juízo dele, o que ele faria com aquela nação, quem Deus iria usar para trazer o seu juízo para aquela nação. O povo estava corrompido e a justiça já havia sido perdida. E aí o profeta, diante dessa amostra do Senhor sobre aquilo que iria acontecer com Judá, ele faz algo que os outros profetas não fizeram. Ele questiona a Deus. Ele é o único profeta que fala: Senhor, mas como assim? Enquanto os outros profetas se dirigiam à nação dizendo: assim diz o Senhor, Abacuque se volta a Deus para entender e questionar aquilo que Deus estava mostrando, porque ele fica perplexo com aquilo que Deus mostra para ele. Ele não acredita de primeiro momento com aquilo que Deus, ou melhor, quem Deus iria usar para trazer o juízo à nação, os babilônicos ou os caldeus. E ele procura explicação para isso. E a resposta de Deus não foi o que ele procurava ouvir. Em meio a toda essa situação, quando ele questiona a Deus, quando ele vai diante de Deus, Deus o responde de uma forma que ele não gostou de ouvir, ou ele não gostaria de ouvir. Mas Deus lhe dá uma palavra assegurando que a fé paciente termina saindo vencedora. E aquele texto clássico, Paulo vai citar, Hebreus vai citar, Abacuque capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. Essa frase, meus irmãos, ecoa em toda a Escritura. Ela é a coluna vertebral da nossa fé, da fé cristã. E Deus responde dessa forma para Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela fé. Ao longo do livro, o profeta passa por uma jornada que o leva da perplexidade à confiança, do medo à fé, da dúvida à adoração. Então ele sai daquela incerteza, daquilo que ia acontecer com o povo, daquele medo, até a confiança plena em Deus, até a certeza de que Deus estava cuidando de todas as coisas. E esse é o texto que nós lemos aqui no finalzinho do capítulo 3, os versículos 17 e 18, que nós conhecemos bem. Várias canções têm a letra dessa canção, que na verdade é uma canção. Esse texto que nós lemos, esses 2 versos que nós lemos, é uma canção de Abacuque. E várias músicas que nós conhecemos trazem isso. Fernandinho já cantou sobre isso, porque é uma expressão do profeta de confiança de que Deus estava cuidando de todas as coisas. E é isso que eu queria rapidamente falar com os irmãos. O que nós aprendemos com Abacuque? Neste livro, nessa história dele, nós vemos que depois, pouquinho depois, quando ele tem todas essas visões, Deus mostra o que iria acontecer. A Babilônia invade Judá, leva cativo o povo, por 70 anos eles ficam na Babilônia, destrói o templo, e depois esse povo volta, e tem toda também uma história de reconstrução, de confiança no Senhor. Mas nesse caminho de confiança, o que nós podemos aprender? O que Abacuque nos ensina? O que nós aprendemos com Abacuque? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos sobre a oração que nasce da dor. Olha comigo o capítulo 1, versículos 2 a 4. Eu vou ler o versículo 1 também. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão.
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha só, a primeira lição que nós aprendemos com Abacuque é que muitas vezes a oração nasce de um momento de dor. O profeta está clamando ao Senhor em um momento em que ele vê toda a situação indo ladeira abaixo. A situação do povo não estava favorável aos olhos de Deus, pelo contrário, o povo estava virando as suas costas para Deus. Antes da nação ímpia invadir Judá, o povo já havia se tornado ímpio. O coração do povo já havia se tornado idólatra. O coração do povo já havia abandonado Deus, que havia feito muitas maravilhas no meio daquele povo. E ele clama ao Senhor: Senhor, violência diante dos meus olhos, eu estou orando e o Senhor não me ouve, até quando? Um momento de dor, um momento de clamor. Abacuque ora a Deus por conta da impiedade do povo, a injustiça, a violência, a opressão, a iniquidade reinavam em meio ao povo. Estes haviam se voltado contra Deus. A resposta de Deus diante dessa oração é uma resposta que Abacuque não queria ouvir. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, irmãos. Deus responde às nossas orações. Não há nenhuma oração que Deus não responda. Eu, pelo menos, creio assim. Pode ser que a resposta de Deus não seja a que nós queremos, mas Deus responde. Pode ser que aquilo que nós estamos orando, pedindo, falando, não seja o que Deus quer para nós, mas Ele responde. E foi isso que Ele fez com Abacuque. Ele orou: Senhor, até quando essa violência? Senhor, o Senhor não está vendo o povo virando as costas, o povo afligindo a população, os juízes que eram para julgar com justiça estão torcendo, distorcendo a justiça. E aí Deus responde. Capítulo 1, verso 6. Olha o que Deus fala. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. O profeta olha para Deus e fala: Senhor, estou orando, uma oração que nasce da dor, é isso que nós aprendemos com ele, mas que também tem uma resposta de Deus. E a resposta não era o que ele gostaria de ouvir, mas apesar da dor, ele continua orando, ele não abandona o diálogo com Deus, mas ainda faz mais perguntas ao Senhor, que não tem respostas imediatas. É isso que ele nos ensina em primeiro lugar, irmãos, que a oração, ela muitas vezes nasce em um momento de dor, nasce em uma circunstância que nós não estamos esperando, nasce em um momento em que nós falamos: Senhor, por que isso? Por que essa situação? Por que isso está acontecendo? A oração de Asaf no Salmo 72, Senhor, por que o ímpio, Senhor, prospera? Por que o ímpio isso? E eu que estou aqui na tua casa, e ele não compreende. É uma oração que nasce da dor, e é isso que Abacuque nos ensina. Mas o que nós devemos aprender, irmãos? É orar sempre.
e nunca desfalecer. Paulo vai dizer: orai sem cessar. Tem uma frase, eu não me recordo quem disse, mas diz que tudo é nada sem oração. Tudo é nada sem oração. Irmão, se já é difícil sem oração, com oração, imagine sem oração. E ele vai nos ensinar, Abacuque vai nos ensinar, depois você pode ir discorrendo, que é nisso que ele se apega. Ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor, ele ora ao Senhor, apesar das dores, das circunstâncias, apesar daquilo que ele está vendo, de toda a opressão, ele ora, dizendo: Senhor, até quando? Um cristão que não ora é como um altar sem fogo, já disse John Bunyan. Romanos 12, Paulo vai nos dizer: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Às vezes, irmãos, a nossa natureza humana pecaminosa, diante de uma circunstância não favorável a nós, é pararmos de orar. Para que eu vou orar? Estou orando e nada vai acontecer, nada está acontecendo. Estou orando por essa situação, estou orando para Deus curar essa enfermidade, estou orando para Deus me ajudar nessa situação, e parece que... Mas, irmãos, ore, apesar da dor, não pare de orar. Nós precisamos orar, porque quando Deus parece... nós precisamos orar mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Precisamos orar, porque o silêncio de Deus não é ausência, mas é amadurecimento. É Ele nos fortalecendo, é Ele nos amadurecendo para aquilo, e vocês vão perceber como que Abacuque ele amadurece na sua fé. Como ele sai da dúvida, daquilo que iria acontecer, da incerteza, daquilo que estava para acontecer, a uma fé plena em Deus. Muitas vezes a oração não muda a circunstância, mas nos muda por dentro. Eu sempre costumo dizer que a oração não é para Deus fazer a nossa vontade, mas é para nós entendermos a vontade de Deus. Se você começa a orar nessa perspectiva, se você começar a buscar o Senhor, pedindo: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, a situação que está acontecendo, eu não estou compreendendo, mas me ajude a entender a sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor, meus irmãos. É isso que Abacuque faz. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos com Abacuque sobre a oração que nasce da dor. Mesmo diante daquilo que Deus mostra para ele, ele não parou de orar. Ele continuou a orar. No versículo 12, ele ainda ora, a intercessão do profeta, tem um título, se a sua Bíblia traz aí como a minha, e ele vai dizer no versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó Santo, não morreremos, ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. E aí ele discorre, entendendo aquilo que, tentando compreender aquilo que Deus faria. Ele ora, apesar da dor, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que Deus mostra a ele. Mas em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos também com Abacuque sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Olha comigo capítulo 3, versículo 2. Esse também é um texto clássico que muitas vezes nós ouvimos, principalmente a parte B dele, mas diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Nós aprendemos em segundo lugar com Abacuque sobre a soberania de Deus, ou seja, meus irmãos, ele diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. O
O que ele está querendo dizer? Deus está no controle de todas as coisas. Ele compreende que Deus estava cuidando de cada detalhe. Ele compreende que Deus estava regendo a história. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido as declarações e me sinto alarmado. Mas ainda eu confio que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Deus revela ao profeta que está levando os babilônicos ou os caldeus como instrumento de juízo a Judá. Aos olhos humanos, isso parecia um absurdo. Como um Deus santo poderia usar um povo ímpio para corrigir o seu próprio povo? Jeremias, capítulo 27, o profeta Jeremias declara isso, profetiza isso. Ele diz lá: eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ou seja, Deus estava cuidando da história. Nós, irmãos, eu já disse isso aqui, repito, não somos deístas. O deísmo é uma corrente teológica que acredita que Deus veio na terra, criou as coisas e foi embora. Disse assim: ó, vocês se viram aí agora, viu? Agora é por conta de vocês. Não, meus irmãos. Deus está no controle de todas as coisas, ainda mais das coisas ruins que acontecem. Deus está no controle. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos, mas Deus está no controle. Essa foi também uma luta de Jó. Mas no final, ele compreende que Deus estava cuidando de todas as coisas. Eu sei que o meu Redentor vive e no tempo certo se levantará. Foi a declaração de Jó ao compreender tudo o que Deus estava fazendo. E a mesma coisa está com Abacuque. Nós aprendemos sobre a soberania de Deus. Deus cuida de todas as coisas. Abacuque aprende algo essencial aqui. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Mesmo que a situação pareça fora de controle, Deus está no controle. Ele havia levantado os babilônicos. Ele havia levantado os caldeus, Nabucodonosor. Deus o chamou de meu servo. Um homem ímpio que não conhecia a Deus, né? Depois, se você ler Daniel, você vai ver a história, como Deus o trata, e depois como ele reconhece a Deus. Mas era um homem altivo, era um homem soberbo, era um homem que o seu exército, como nós lemos aqui no capítulo 1, dominava os cavalos mais rápidos que leopardos. Onde ele chegava, ele acabava com tudo. Tem a história conta que eles empalavam, é assim que fala? Empalavam, né? Eu não sei se é o termo. É isso, Sofia? Então tá, me ajuda aí. Se não for a culpa da Sofia. Mas os seus inimigos, e deixavam à vista, para o povo passar e saber que foram eles que fizeram aquilo. Era um povo cruel. Era um povo que não tinha justiça, não tinha piedade. Eles passavam e massacravam. E Deus levanta esse povo. E aí, essa é a crise de Abacuque. Como assim, Senhor? O Senhor que é um Deus justo, o Senhor que chamou Abraão, o Senhor que concedeu tudo isso. Mas ele entende que Deus estava no controle, porque a resposta de Deus, no capítulo 2, verso 4, que nós lemos é: Abacuque, o justo viverá pela fé. A fé, irmãos, é a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo aquelas que nós não entendemos. Deus está no controle. Eu me lembro muito bem, na época do Covid, um pastor famoso aqui no Brasil, principalmente entre os jovens. Pastor aí, mas ele disse que Deus não estava no controle da Covid, que Deus deu esse controle para o diabo. Ele anulou, irmãos, aquilo que nós cremos como base da nossa fé, a soberania de Deus. Ele disse: não, Deus não está com isso, não. E isso repercutiu em várias redes sociais.
Mas Deus está no controle, apesar das circunstâncias, mesmo aquelas que nós falamos, Senhor, como assim? Lutero dizia que o diabo é como um cachorro na coleira nas mãos de Deus. Deus está no controle. Quando Jó passa por toda aquela sua adversidade, quem permite, quem está no controle é Deus, não é o diabo. O diabo tem que pedir permissão, o diabo tem que pedir autorização. Deus está no controle. É isso que Abacuque nos ensina, é isso que nós aprendemos, que Deus governa todas as coisas. Para alguns isso pode parecer estarrecedor, mas para outros isso é um conforto. Saber que Deus cuida de todas as coisas, que nós não estamos jogados ao acaso, ao vento, que nós não estamos, como diz aí um evangelista do mundo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, meus irmãos, Deus cuida. Tem um salmo que diz que o livro está na mão de Deus, Ele escreve a nossa história nesse livro. Deus cuida da sua vida, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle dos seus negócios, Deus está no controle da sua saúde. Ele cuida de todas as coisas. O cântico de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 15, diz assim: a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo, na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Abacuque não compreende isso de primeiro momento, mas Deus havia levantado os caldeus, mas também iria pesar a mão sobre eles. É uma tensão que nós temos na teologia, que é até difícil às vezes de explicar, entre soberania divina e responsabilidade humana. Mas Deus usa a intenção do homem, em já propenso a fazer determinada coisa, Deus age também com a sua soberania em cima. Foi isso que Deus fez com os caldeus. Foi isso que Deus fez depois com os persas, quando conquistaram os caldeus, a Babilônia. Foi isso que Deus fez com os gregos, quando Alexandre o Grande conquistou os persas. Depois os romanos, e assim sucessivamente. Deus está no controle da história. O Salmo de número 126, a gente gosta de citá-lo aqui, o pastor já pregou esse Salmo, eu também já preguei esse Salmo. Ele diz lá, eles olham para trás e diz, olha, nós precisamos nos lembrar das maravilhas, quando o Senhor nos resgatou, quando o Senhor nos salvou. As nações se diziam, grandes coisas Deus fez por eles. Porque Deus agiu com poder, soberania. Meu irmão, quando o mundo parece injusto, lembre-se, Deus é justo e soberano. O mal não tem a última palavra, Deus a tem. Não é o mal, não é o diabo, não é as circunstâncias, não é o governo, não é a economia, não é nada. Meus irmãos, é Deus que tem a última palavra. Nada escapa de suas mãos. Isaías 40, verso 15, diz que as nações são como um pingo que cai no seu balde, diante de Deus. Um pingo de água que cai no balde são as nações diante de Deus. Os homens dessa terra podem achar que estão no controle. Os juízes perversos podem achar que estão no controle. Como diz o ditado, estão sobre a carne, Carne seca. Ah, meus irmãos, não estão, não. Deus tem o controle na mão. É mais ou menos aquilo que, Deus vai dando a corda. Não, você pode ir, mas na hora dele, ele puxa. Abacuque compreende isso. Abacuque louva ao Senhor, mesmo sem entender a circunstância, mesmo sem entender o que iria acontecer, perplexo com aquilo que Deus iria fazer, levantar um povo ímpio, invadir a cidade, tomar o povo como escravo, queimar o templo do Senhor.
símbolo da presença de Deus. Mas ele estava moldando aquele povo. Ele estava mostrando, olha, eu avisei. Se você depois acompanhar lá no YouTube a nossa série dos profetas menores, você vai ver que Deus vem avisando. Deus vem avisando. Mas o povo voltava e afastava. Ia e depois saía. Entrava e saía. E aí Deus vem e pesa. Mas Deus age nessas circunstâncias. Deus é soberano, meus irmãos. Como eu disse, nós não estamos jogados ao acaso. Nós não estamos como náufragos em alto mar, à deriva deste mundo. Pelo contrário, Deus está controlando todas as coisas, as nossas vidas, o controle de toda a situação. De repente você tem passado por alguma situação adversa e pensado, e agora? Será que Deus me abandonou? Será que eu estou sozinho nessa estrada? Lembra-se dos discípulos lá no barco? Jesus estava dormindo aqui, os discípulos acordam. Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer. Aí Jesus levanta e fala, homens de pequena fé. E aí ele acalma o vento, acalma o mar. E uns olham para os outros e diz, quem é este? Este é o Deus que cuida das nossas vidas, meus irmãos. Esse é o Deus que cuida da sua história, que cuida das circunstâncias da sua vida. Ah, mas irmão Daniel, você não sabe. Você não tem nem ideia do que eu estou passando. Deus tem. Deus sabe. Deus está no controle. Nada foge das mãos do Senhor. Ele tem guiado, Ele tem conduzido o seu povo. E ainda, meus irmãos, eu gosto de dizer isso, já citei várias vezes, vocês vão falar, Daniel, de novo. Mas ainda que as coisas deste mundo, as tribulações, a circunstância, não sejam favoráveis a nós. Porque às vezes a gente tem no nosso meio evangélico umas teologias que dizem assim, ó, se você está passando por alguma dificuldade é porque você está sem fé. Isso é mentira. Porque só olhar para a vida de Jó, um homem justo, temente, piedoso, e passou por toda aquela circunstância. O que dizer do nosso Senhor que sofreu e padeceu? E aí nós temos no nosso meio, às vezes, essas ideias de que se você está passando por alguma coisa é porque Deus, você está sem fé, alguma enfermidade, alguma situação, você está sem fé. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, e grave isso, possa ser que você conviva com uma doença para o resto da sua vida, sem cura, sem ser curado, sem receber um milagre, uma situação adversa, problemas adversos, mas sabe o que nos conforta? É que nada, absolutamente nada do que nós passamos aqui se compara com aquilo que Deus preparou para nós. Nada. É isso que deve alegrar o seu coração. É isso que deve trazer ânimo ao seu coração. É isso que deve dar esperança a você. Eu sempre costumo dizer, viver 80 anos é viver muito, irmãos? 80 anos é viver muito? Sim ou não? Não. 100 anos é viver muito? 100 anos é viver muito, né? Esse dia passou até uma reportagem de uma senhora de 103 anos na academia, que não parecia que tinha 103 anos. Mas isso em relação à eternidade, é muito ou é pouco? É pouco, meus irmãos. O que é viver 100 anos em comparação com a eternidade que nós passaremos ao lado do Senhor? Creia nisso, confie nisso. Nós aprendemos em segundo lugar, como Abacuque, a descansar, a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas em terceiro lugar e último lugar, irmãos, o que nós aprendemos com Abacuque? Nós aprendemos sobre a fé que floresce no meio do deserto. E aí o texto que nós lemos, leia comigo novamente, Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Abacuque diz assim:
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Um homem que começa lá no capítulo 1 que nós lemos, dizendo: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Senhor, o Senhor não está olhando ouvindo a minha oração, olhando para a situação que está acontecendo agora. No versículo 18, é interessante que eu não combinei aqui com a Ingrid, com os meninos, eles louvaram, a última música foi exatamente isso. Eu me alegrarei. Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Esses versículos, meus irmãos, representam uma das maiores confissões de fé que encontramos na Bíblia. Este homem, ele diz: ainda que, embora, apesar de, independentemente de, mesmo que as situações não estejam favoráveis, não estejam do meu agrado, não estejam da forma que eu gostaria, aos meus olhos humanos, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque olhou através da neblina do seu momento, do seu contexto, e se maravilhou com o plano de Deus. Essa fé, meus irmãos, é inexplicável. A fé que não depende do que se vê, mas do que crê. Não é o que vemos, mas em quem nós cremos. O Deus que tem controlado, cuidado de todas as coisas, o Deus que responde às nossas orações. Lembra-se dos 3 jovens, lá na fornalha, Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando eles são colocados diante do Senhor, de Nabucodonosor, e Nabucodonosor questiona eles, dizendo: olha, fiquei sabendo aí que vocês não querem se curvar diante da minha estátua. Eles respondem: é verdade mesmo, a gente não vai se curvar não. Ah, mas se vocês não se curvarem, eu vou aquecer 7 vezes mais, eu vou jogar vocês na fornalha. E qual que é a resposta daqueles jovens? Mesmo que Deus não nos livre, não nos prostraremos. Daniel 3,18. Meu irmão, se isso não é uma declaração de fé, de confiança, mesmo que Deus não nos livre, nós não nos prostraremos. E o que dizer, meus irmãos, dos heróis de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, aquela galeria, que quando nós chegamos lá no finalzinho, diz que eles foram perseguidos, mortos, mas permaneceram firmes, porque esperavam uma pátria superior. Ali tem um texto, irmãos, que me constrange. Diz: o mundo não era digno deles. Homens que, por conta da sua fé, não ousaram abandonar a Deus, questionar a Deus. Eles avançaram, eles foram. É uma fé, irmãos, que floresce em meio ao deserto. Às vezes é na crise, na sua crise, que Deus está trabalhando a sua fé, que Deus está amadurecendo a sua fé, que Deus está fortalecendo, forjando a sua fé. É na crise que Deus está testando e testificando quem é o dono do seu coração. As coisas do mundo, a economia, o bom emprego, a saúde boa, ou se é Ele que é o dono do seu coração. Meu irmão, Abacuque nos ensina que a fé floresce em meio ao deserto. Ele saiu da dúvida que pairava sobre o seu coração e descansou na fé plena em Deus. Um homem que questiona Deus agora termina dizendo: Senhor, o Senhor é a minha fortaleza.
e os meus pés são como os da corça, que me fazem andar no alto. Essa pode ser a sua declaração também nessa noite? Diante das circunstâncias que você está vivendo? Diante dos problemas e situações adversas que você passa diariamente? Quem sabe você hoje está aqui, ou você que está em casa pensando, amanhã vai começar tudo de novo. Amanhã vai começar a luta de novo. Mas diante de todas essas circunstâncias, você consegue, o seu coração, a sua boca consegue dizer, apesar de tudo, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que essa possa ser a nossa oração. Que nós possamos aprender com Abacuque, que a fé floresce no deserto. A fé verdadeira não é provada na bonança, mas na escassez. Quando não houver figos, quando não houver uvas, quando não houver trigo, haverá Deus. Deus estará lá. Deus é o nosso Senhor, o nosso socorro bem presente. A alegria do cristão não está nas circunstâncias, mas no Senhor da salvação. Abacuque começa, e eu termino, irmãos. Abacuque começa perguntando por quê? Por que, Senhor? Por que o povo te abandona? Por que, Senhor, o povo se esquece dos teus mandamentos? Por que, Senhor, o povo se esquece tão facilmente dos milagres, das maravilhas, do que o Senhor fez? Por que, Senhor, o Senhor vai levantar um povo ímpio, que não teme o Senhor, para nos castigar? Mas ele termina dizendo, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu confiarei no Senhor. Todavia eu descansarei no Senhor. Ele passa da reclamação para a canção, da inquietação para o louvor. E aqui é interessante, meus irmãos, porque em Jesus, eu e você, Abacuque não conhecia, mas em Jesus, através de Jesus e pelo aquilo que Cristo fez por nós, nós conhecemos o plano de Deus para a nossa vida. O pastor falou isso sobre vontade, às vezes o nosso questionamento, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Efésios 1:12, está aí a resposta. Sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. Esse é o plano de Deus. Sermos para louvor da glória de Deus, através de Cristo. Nós somos agraciados com essa promessa, com esse plano revelador de Deus. É isso que nos faz caminhar e se alegrar. É isso que nos faz permanecermos em Cristo, no corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, 37. Meus irmãos, eu encerro dizendo, quando as figueiras da sua vida não florescerem, quando os campos parecerem vazios e o futuro incerto, escolha dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Amém?